A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um que vai ouvir, que vai compartilhar, que curtir esse vídeo, né? Quero já dizer para você que compartilhe, tá? Nós vamos falar sobre profecia, o falso profeta. Também seria o nome do título da mensagem, o falso profeta, né? Mas antes eu quero dizer, curte, compartilha, deixa seu like aí, tá? Isso é bom para nós. E nós vamos continuar, né? Nós estamos no canal do YouTube, que é esse aqui, que você sabe muito bem, Missionário Sebastião Martins, e no Facebook é Sebastião Martins, tá? Você pode, quiser curtir nós, ouvir as mensagens, tem bastante mensagem importante, né? Então nós vamos começar lendo a palavra de Deus, que nós vamos falar sobre o falso profeta. É uma mensagem muito difícil até de entender, irmãos. Não é muito fácil, não. Você vai ver, você vai curtir, você vai ver que não é muito fácil. Mas eu até digo para você que quando for ver isso aí, você ora primeiro, tá? Vamos ver o que Deus faz para nós. Nós já oramos. Vamos ver, o rapaz vai ler aqui, o nosso companheiro aqui, que sempre está aqui com nós, né? Vai ler, vamos ver o que diz aqui, né? É Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, tá bom? Ouçam aí. Leiamos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos grandes maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Glória a Deus, né? Irmão, esse ensino é um pouco complicado, porque você vai ver aí, o início aí, ele falando que esse falso profeta, quando já fala falso profeta, por que ele é falso? Porque ele está no meio daqueles que não é falso, tá entendendo? Esse falso profeta não é aquele que vem falando em mistério aí no seu ouvido, que vem profetizando, não é isso que a Bíblia está falando. Esse falso profeta é o pregador da palavra de Deus, irmãos, que está falando aí. Ele vai vir pregando uma mensagem boa, né? Que Cristo é amor, que Cristo é prosperidade. Ele vai pregar Cristo perfeitamente, senão ele não consegue enganar, tá entendendo? Se ele não fazer isso, se ele não sair do meio dos profetas verdadeiros, ele não consegue enganar ninguém, né? E se ele pregar mensagens erradas, ele também não consegue. Então, ele vai pregar, né? Ele não vai vir, ele já está no nosso meio. E está bem assolado o trabalho dele, tá? Do falso profeta. É difícil falar isso, mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis, porque aí no começo aí ele disse que ele virá como ovelha, vestido como ovelha, por fora será como ovelha, mas por dentro é lobo. Fica difícil de chegar a essa conclusão, a esse entendimento, não é fácil. Gasta oração nisso aí, tá? Talvez você vai curtir esse vídeo e não vai entender, né? Mas eu peço a Deus que abra o teu olho, que abra o teu ouvido e o teu entendimento, para que você entenda, tá bom? Porque virá como ovelha, né? E anteriormente é lobo. E sairás
do meio dos profetas verdadeiros e pregará a palavra de Cristo, pregará o Cristo verdadeiro. Só que as ações dele que não vai condizer com o que ele está pregando. É o que está muito acontecendo nos nossos dias, né? Prega Cristo, prega o amor. Aí disse aí, ó, haverá cura, haverá sinais. Lá em Marcos capítulo 13, diz que ele pode enganar, ou então seja, em Mateus aí mesmo, capítulo 24, diz que ele pode enganar até os escolhidos. Irmão, para enganar os escolhidos, ele tem que parecer muito com o verdadeiro, muito. Prega a Cristo, prega o amor a Cristo, né? E juntamente com os verdadeiros, o verdadeiro e o falso está fazendo o trabalho uma coisa só, e isso está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo, né? E naquele tempo de Jesus, que foi Jesus que falou isso aí, naquele tempo já tinha isso aí também, tá? Porque chamaram Jesus de falso profeta, tá entendendo? Se não tivesse o falso profeta, ele não tinha chamado ele de falso profeta, mas considerou ele como falso profeta. Eu estou falando isso para você ver a dificuldade, né? De separar o bom, não é separar o joio do trigo, não põe isso na sua cabeça não. Não tem nada a ver com joio e com trigo. Joio e trigo simbolizou o pecado, a santidade e o pecado. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Esse aqui depende de um espiritual bom, tá entendendo? Um espiritual ótimo, uma busca com Deus, um andar com Deus para discernir isso aí. Para saber, porque tem que ter o quê que tem que ter? Discernimento do Espírito. Eu ensinei sobre isso aí, parece que em 2 vídeos para trás, né? Eu tenho certeza que não foi o primeiro, foi o segundo vídeo que eu fiz. Primeiro foi o nosso testemunho do missionário, e segundo foi o discernimento do Espírito. Eu ensinei sobre isso. E lá no batismo, também, batismo com o Espírito Santo, também ensinei sobre isso, né? Mas nós vamos ver dentro da Bíblia, outra vez, né? Porque se não tiver o discernimento do Espírito, como que você vai saber que esse falso profeta está trabalhando no nosso meio? E tá. Eu quero te dizer, te deixar bem claro que tá. Mas não é fácil de discernir sem um bom período de oração, sem uma busca assim bem forte. Porque cuida-se de ter o discernimento dos Espíritos, né? Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, o capítulo 2, capítulo 2 e o verso 14 e 15, é isso? Isso. Vamos ver para você ver. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá vendo? O que é espiritual discerne tudo. Porque isso aí, irmão, é um dom de discernir os espíritos. E esse dom não é muito facinho de receber, não. Eu, por exemplo, lutei uns 2 anos, orando muito, né? Toda a vida orei bastante. Ele não é muito simples. Talvez a misericórdia de Deus com você pode ser melhor do que comigo, porque eu demorei. Porque ele é muito pesado. Muito pesado. Você pensa bem, hoje, por exemplo, agora esses dias aconteceu, essa semana passada, eu expulsei um demônio a 300 quilômetros daqui, mais ou menos 300 quilômetros daqui, aqui no Goiás mesmo, né? E eu vi quando o demônio saiu, né? Voltei e liguei para a pessoa de novo, que era um pedido para mim orar, né? E eu falei, olha, isso aí é o demônio, pessoas brigando, família entre família e querendo matar uns aos outros. Eu expulsei, depois voltei em seguida, liguei, passou uma horinha, eu liguei, eu vi que não tinha mais nada. Não, lá já parou tudo, não tem mais nada não, né? Aí no outro dia foi outra confusão que não quiseram reconciliar. Eu falei, eu torno a expulsar de novo. Tornei a expulsar e vi que tinha realizado tudo. E tinha mesmo, né? Então, isso não é muito fácil. É dom de discernir e dom de ver.
orar para uma pessoa lá no outro país, lá no outro estado, melhor que digo, e ver que a pessoa ficou liberta. E se voltar a atacar, a gente está acompanhando ele em espírito, a gente sabe que voltou. Está entendendo como é que é? Ele não é uma coisa simples. Aí disse, olha, aquele que tem esse dom, aquele que é espiritual, ele discerne tudo. E ninguém discerne nada dele. Está entendendo? Então aí você vê, para discernir entre esses falsos profetas, que está atuando fortemente hoje, no hoje. Não é no amanhã, é no hoje, tá? Eles já estão atuando fortemente. Virão como, tá aí como ovelha, mas anteriormente são lobos, né? E levando as pessoas, seduzindo as pessoas após ele. Mas a visão dele é outra. Aí, Jesus falou bem claro aí nessa passagem, né? Nós expulsou o demônio, nós curou os enfermos, nós fez muitos sinais, muitos milagres. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Eu não conheço vocês, né? Também, outra coisa complicadíssima, é que todo mundo acha que tem o Espírito de Deus. Eu quero dar mais um ensino, mais uma vez. Não sei se eu vou falar mais sobre isso, não. Irmão, quando o homem aceita Jesus, vamos para os apóstolos. Quando os apóstolos aceitaram Jesus, eles receberam, quando eles chamaram, Jesus chamou eles, e eles foram seguir Jesus, eles receberam o Espírito de Deus. O Espírito que muda a vida da pessoa. Que você, se você aceitou Jesus no seu coração, você foi mudado, e eu também. Está entendendo? Ele muda. Fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa, agora não faz mais, né? Porque o Espírito mudou. Aquele Espírito que levava ele para os lugares errados, saiu, e o Espírito de Deus entrou. Eu quero dizer, mas não é o Espírito de poder, não. Para aí, tá? É o Espírito de Deus, porque em Coríntios capítulo 12, verso 4, diz que, o Espírito é um só, mas há várias operações dele, tá certo? Ele opera de várias maneiras como quer. Não é só uma operação, aí é uma delas, né? Os apóstolos, por exemplo, foram com Jesus e acompanharam Jesus. Vocês veem que até o Pentecoste lá, a recepção do poder, a recepção dos dons espirituais, vocês vão ver que eles falharam muito. Todos eles, muitos deles, né? Falharam. Né? Por quê? Porque eles receberam só o Espírito que mudou, né? Fazia tal coisa errada, tal coisa, agora não faz mais. É o Espírito de paz ali, tá certo? Mas quando eles aceitaram Jesus daí, assim como nós também, que eles aceitaram Jesus e foram para o dia de Pentecostes, aí houve ali uma mudança muito forte. Aí eles receberam o Espírito de poder. Dali para frente, você não vê mais falando em erro dos apóstolos. Não, você vê falando que Pedro já se pôs de pé e já foi pregar, e os outros também foram pregar e fizeram uma grande obra. Por quê? Entrou na vida deles, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom espiritual e eles foram, né, pregar o evangelho, foram fazer a obra que até ali não tinha feito nada ainda. Tá certo? Então aí você começa a entender. Nós não vai mais desse lado aí não, mas na frente tem embriaguez do Espírito. Mas vamos ficar até aqui para você entender como entrar, como discernir o falso profeta. Porque não é fácil, não é fácil. Ora, se está junto com nós, no nosso meio, pregando a palavra de Deus, pregando o amor, pregando a salvação, pregando cura, fazendo milagre, fazendo sinais, e aí se você não tiver um bom discernimento, aí é que eu digo, a salvação não é tão fácil como se pensa, tá? Porque se você não tiver um bom discernimento, a palavra diz, olha, e por se pôr, enganaria até os escolhidos, aquele que Deus escolheu. Jesus falou, ele pode enganar até os escolhidos. Veja bem, é hora que nós temos que estar atento. Essa hora é a hora da perca da salvação, daquele que já lutou aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, pode perder, ele pode acompanhar um falso profeta, tá entendendo? Ele tem uma facilidade muito grande, ele foi escolhido por Deus, foi o que Jesus disse, enganaria até os escolhidos. Ele poderia
Ele pode acontecer dele serviu a Cristo tantos anos e depois ser enganado pelo falso profeta. Porque ninguém tem salvação permanente. Ninguém. Na obra de Deus não tem pioneiro. Eu vejo falar isso de vez em quando em igreja. Não existe isso. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. É o que perseverar que vai ser o pioneiro lá naquele dia. Que subir no arrebatamento da igreja, que for salvo naquele dia, foi pioneiro. Olha, passei pelo mundo, venci, hoje sou pioneiro. Aí é pioneiro. Mas em igreja não existe esse negócio de pioneiro. Não, isso é lenda. Né? Isso é lenda, isso é exaltação. Pessoas exaltando pessoas. Isso não existe. Né? A exaltação é demoníaca. Ela não é de Deus. O Senhor não aceita. Exaltado é só Jesus. Nós só podemos exaltar o nome de Jesus. Então você vai ficar bem ciente nessa mensagem que o falso profeta está lá na igreja. Está lá. Talvez está dirigindo a igreja. E você está lá ao redor dele. Mas pelos frutos os conhecereis. Né? Age de outras maneiras. Divide a igreja com o mundo, divide a igreja com a política, né? É isso que é o falso profeta. Prega Cristo, Cristo é o Salvador, Cristo liberta, Cristo dá carro, dá casa, Cristo, olha, é amoroso, ele ama. Sim, ele prega a verdade, mas os atos que ele pratica não condiz. Eu assisti um determinado pastor, né, falando, ele não falou para mim, que numa política passada ele tinha ganhado 42 mil votos para o genro dele. Né? Eu até ri. Passado aí poucos dias na frente, onde o genro dele estava, ele mais 25, vereador, na cadeia. Engraçado essa passagem, né? Ele ganhou 42 mil votos no genro dele. Ele foi eleito. Mas daí, poucos dias na frente, o que aconteceu? A cidade tinha, eu vou falar que você vai conhecer a cidade agora. Tinha 27 vereadores. Cidade grande, 25 foi preso, só escapou 2. Né? E ele estava no meio. Tá vendo? Isso é o que? Falso profeta. Largou a obra de Deus para ir fazer coisas para o mundo. O coração dele não está na obra, o coração está lá. Está para outro rumo. Ele prega com a verdade, fala a verdade, mas pratica a inverdade, pratica a injustiça. Está entendendo? É isso que o Senhor Jesus falou. Virás como ovelha, mas anteriormente são lobos, devoradores, que seduzem as pessoas com as suas palavras boas, tá certo? Acesse esse vídeo, compartilhe, tá? E que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Deus seja louvado.